E agora, incrível mesmo, eu vou entrar no seu assunto, foram aquelas pinturas que me trouxeram um relâmpago na cabeça, sabe? As pinturas de Franz Post, de Eckalt, outras pinturas belíssimas europeias. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de contato com a arte daquela maneira de você poder ir num lugar que tem muita arte, muito bonito. E eu sei que o senhor foi na Holanda junto com ele. Conta essa história, professor. Como é que foi ir lá, para conseguir trazer as obras de Eckalt para cá? Não foi uma coisa fácil não, né? Mas embarcando na sua ideia do inconsciente coletivo, eu quero lembrar um pequeno exemplo, um minúsculo exemplo, que nas proximidades do Museu da Abolição, no Sobrado Grande da Madalena, tem uma platibanda dessa com os canhões. Meu Deus. Se você passa lá devagar, você vai encontrar os canhões. Uma platibanda dessa. João Alfredo, né? Mas são os canhões que pertenceram no passado ao Engenho Madalena. Que ali era a Casa Grande do Engenho Madalena. Mas Ricardo Brenan fez isso aí, foi criticado por muita gente, foi ironizado, mas o castelo dele tem tudo o que um castelo europeu possui, inclusive fosso, calabouço, túneis, porta de retirada, porta de fuga passando por baixo do lago. Você entra num túnel, passa por baixo do lago e sai na casa dele. O castelo, ele estava quase construído no ano de 2000, quando o falecido vice-presidente da República, Marco Antônio de Oliveira Maciel, resolveu trazer para o Brasil as pinturas do Alberto Eckalt. Alberto Eckalt foi um pintor que acompanhou o conde João Maurício Nassau ao Brasil e aqui passou 7 anos e deixou 28 telas de grandes dimensões, telas de 3,20 metros de altura, outra de 6 metros, um pouco mais de 6 metros, e isso está no museu. Ele doou, digo melhor, ele trocou por um título de nobreza com o Império da Dinamarca. Ele recebeu a ordem do elefante branco em troca desse acervo. E Marco Antônio quis trazer para o Recife. Veio aqui uma comissão de curadores do Museu da Dinamarca e depois de visitar o Recife nos seus vários locais, sobre a minha assessoria, eles chegaram à conclusão que não tinha o Recife condições de receber uma coleção daquela monta, daquele tamanho, que precisaria de vigilância 24 horas. Só enquanto o professor vai falando, eu estou mostrando algumas imagens de Eckalt, enquanto ele vai falando para as pessoas que não fizeram essa associação, ele vai falando e eu vou mostrando aqui as imagens aos poucos. Pode continuar, professor. Então, ele trouxe esses quadros em grandes dimensões, que curiosamente são os quadros que retratam os primeiros exemplares dos povos que hoje se fundiram e criaram o povo brasileiro, da nossa miscigenação, que no Brasil, já dizia Joaquim Nabuco, em 1882, tudo é mestiço, não existe nada de pureza. O Brasil, como diria o Nabuco, o brasileiro
parece com o brasileiro. O brasileiro não parece com o índio, o brasileiro não parece com o afrodescendente, o brasileiro não parece com o japonês, não parece com o chinês. O brasileiro tem a cara de brasileiro. Essa aqui eu acho que qualquer estudante que está olhando para essa foto aqui, ela reconhece seu livro. Até os estudantes da 4ª série, 5ª série. Essa foto é uma foto que a gente aprende. Assim, nós fomos para a escola e fomos apresentados para ela. Né? Desde sempre, qualquer criança conhece essa foto. Mostra aí a foto, por favor. Essa foto é de Ecaute. Isso é um quadro. Representa. Não sei se é uma cabocla, uma mameluca. Não. Isso é uma mameluca. Uma mameluca. A mameluca é um tipo mestiço que é formado pelo cruzamento de um homem branco com um homem ou uma mulher indígena, e dá isso que nós chamamos da morena cor de canela, tão reverenciada nas músicas de Capiba. Morena da cor de canela tem pena, e que faz um agrado para esse moreno que tanto te quer. Eita. Essa é a morena cor de canela. E era as mulheres mais desejadas. E foi toda como se chama, a sociedade pernambucana vem dessas mamelucas. Porque Jerônimo de Albuquerque, quando aqui chegou em 1535, ele se acasalou com, entre outras, com as Índias. E Maria do Espírito Santo deu origem a uma das suas mulheres, que ele teve a um dos 38 filhos, pelo menos as famílias de mais importância, que é a família Arco Verde, a família Cavalcante, a família Holanda, que tudo aqui vieram em busca das morenas cor de canela, isso é, das mamelucas, gerados por Jerônimo de Albuquerque. Engraçado que foi lá no Instituto que eu comecei a aprender, olha, que coisa, tanta coisa interessante. Foca aqui na televisão, por favor. Olha só, primeiro, cajus vermelhos e amarelos. Eu descobri lá que não podia na mesma árvore, ou só dar amarelo ou dar vermelho, mas não sabia disso. Mas ele quis retratar o caju. E eu tive professor mês passado na Índia e fui nos mercados públicos e preparei imagens com suas aulas, viu? Se prepare aí. Porque eu aprendi com um professor que foi feita uma troca muito grande de plantas. E o caju é daqui do Nordeste, gente, para quem não sabia. Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. O caju é daqui, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E a cana-de-açúcar eu descobri que era das Índias. E aí, veja como é. Pernambuco vive há 500 anos da economia do açúcar. Em compensação, o caju que a gente está vendo aqui, o caju era daqui. Hoje a Índia é um dos maiores exportadores de caju. Ou seja, nós viramos um grande exportador de açúcar, de cana-de-açúcar, e os indianos exportam caju. E tem muito detalhe nessa foto. E aqui no fim, por favor, coloca. Olha que coisa interessante. Ele coloca os animais aqui na foto. Tem uma foto dessas que mostra um índio segurando para comer o pé de uma pessoa. Vou colocar aqui também. Mas era a realidade da época, da antropofagia da época. Realmente os índios tinham essa questão canibal. Então eu comecei a conhecer isso aqui. Professor, que é um ratinho da Índia, o quê? Um preá, né? Um preá. E aí eles colocavam vários para poder você ter ideia do que é. Porque esses quadros eram, antes de mais nada, educativos. Você vai encontrar quadros desses com o plantio da cana-de-açúcar, vai encontrar quadros desses com o plantio da mandioca, você vai encontrar quadros desses com a presença da jaqueira,
que veio do Ceilão. A jaqueira veio de Ceilão. E nós vamos encontrar vários desses quadros mostrando como a flora e a fauna brasileira. Esse aí já é o índio tapuia. É o índio tapuia e com a borduna. Borduna é esse pau que eles usavam para dar cacetada e é o pau aí, ó. Se defender dos animais. Se defender, atacar. Isso aí era borduna. Interessante que eu descobri, sou advogado dos índios, de alguns índios, logicamente, funiô, descobri que os funiô eram tapuias, aqui em Águas Belas. Águas Belas é a única cidade, assim, os funiô são os índios que ainda preservam o idioma, que tem ascendência tapuia. Então, incrível que isso existe ainda hoje, não só como livro de história, mas assim, no sangue, nas palavras, na cultura, e como a gente vai se descobrindo. É o idioma Iatê. Iatê. Eu sei até algumas coisinhas, viu, professor? Ostorklaitilishi, né? Significa o seguinte, que eu sou um branco bonito. Branco bonito é o seguinte, quem não é índio é branco para eles. Então eu sou um branco bonito, que é o idioma dos funiô. Tem até programas aqui que eu fiz com eles, lá em Águas Belas, muito, muito interessante. E por uma vez por ano você pode visitar a aldeia dos funiô lá em Águas Belas, na parte histórica, que é normalmente em agosto, mas é uma experiência incrível. Já que eu estou aqui, olha, essa foto, professor, ela é incrível aqui, das frutas. Vou fazer depois um programa sobre isso, que o senhor fez um trabalho espetacular, mostrou essa troca de culturas. Por exemplo, nos fale um pouquinho sobre isso aqui. Eu descobri que abacaxi era uma coisa e ananas era outra, só que o abacaxi, segundo o que eu li no Facebook do professor, é uma planta que foi feita aqui em Pernambuco. Eu não sabia disso. Não foi uma planta. Tem o abacaxi, existe o abacaxi manso, que veio de cruzamento, segundo Câmara Cascudo, ele vem de cruzamento do ananás, que originalmente a planta que cresce nas matas é o ananás, mas do seu cruzamento feito por Arruda da Câmara no século XVIII, segunda metade do século XVIII, surgiu o abacaxi manso, que é o abacaxi adocicado, que é o abacaxi de Pernambuco. Isso aqui é o quê? Um melão, né? Isso é uma melancia. Melancia. É daqui, a melancia é daqui. Depois eu vou colocar, viu? A gente vai ter que fazer um programa para mostrar tudo que é daqui, tudo que foi trazido de fora, e eu não imaginava. Carambola não é daqui. Quase nada daqui. Nós temos aqui o caju, que é o grande livro de Mauro Mota, o Cajueiro Nordestino, que é baseado num artigo de Cosme de Sá Pereira, no Diário de Pernambuco. Os artigos daquela época, você publicaram 20, 30 laudas, eram verdadeiros opúsculos que eles publicavam nos jornais. Vou viajar tudo pulverizado com o caju. Aí a mangaba é nossa, a pitomba é nossa, mas já a jaca vem do Oriente. E o próprio coco também vem da Índia. Esse salve a terra dos altos coqueiros, na realidade o coqueiro é indiano, né? A jabuticaba. A jabuticaba eu não tenho certeza se ela é nossa ou se veio de fora, porque nós fomos colonizados pelo português. E o colonizador português tinha mania de trocar plantas por conta dos jesuítas. Os jesuítas foram aqueles que disseminaram pelo mundo inteiro o chamado jardim de aclimatação. É a jardim de aclimatação. E várias das nossas frutas, quando a gente vê, por exemplo,
Você pega a Fenearte aqui, a Fenearte, aí vem uma série de artesanato da Índia. Quando você vai ver, na madeira, é uma madeira de jaqueira. A madeira de jaqueira. Então, são isso aí. Sem essas trocas.